Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a vida de vocês, porque nós cremos nas manifestações distintas de um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade augusta e divina. Bom, o texto da palavra de Deus que vamos ministrar é 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de número 7 em diante. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus e não seja do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, olha, em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nossos corpos. Que maravilha! 2 Coríntios capítulo 4, eu li versículos 7, 8, 9 e 10. 7, 8, 9 e 10. Que o Espírito Santo fale com você. Eu estive ministrando durante muitos anos para pastores, eu venho ministrando para pastores, para líderes em todo o Brasil. E também no último Conselho de Pastores, eu pude falar algumas coisas com respeito a um sermão que eu tenho. Sermão significa dar uma direção. Sermão, ali, você pede um endereço, onde é rua tal, a pessoa, ela prega um sermão, ela te dá uma direção. É isso que é a pregação do Evangelho, ela te dá uma direção. E hoje eu falo, nesta semana, hoje eu venho falar com você, e esta palavra eu já ministro há muitos anos por todo o Brasil, várias partes do mundo. É esse texto aqui: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não nossa. Não dá para idolatrar a nós mesmos, porque muitas vezes nós não idolatramos os santos e até criticamos os santos, criticamos aqueles que idolatram imagens de esculturas, mas muitas vezes nós nos idolatramos, nós pensamos que somos os melhores. E o apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, ele vem exatamente sendo um instrumento de Deus para nos alertar sobre este egoísmo, esse egocentrismo, quando o homem ele se torna o centro de todas as coisas. E ele, ao escrever essa carta, ele mostra que a excelência é de Cristo, tudo é de Cristo, tudo é para Ele, nosso ministério, as nossas vozes, os nossos projetos, as nossas construções, tudo é para Ele. E Ele passa isso e tenta incutir na mente da igreja que Ele estava doutrinando, organizando, que não deveria ser uma fogueira de vaidades. O que tinha os dons do Espírito Santo, vários dons, não era para a sua própria glória. Era um dom, um presente de Deus para a glória de Deus. Então ele frisa isso, depois de escrever 1 Coríntios, que era o mais geral, ele escreve agora mais especificamente sobre o ministério ao falar a carta de 2 Coríntios, quando ele trata individualmente. E aqui nesse texto ele vai olhar: em tudo somos atribulados, porque nós erramos muitas vezes como pastores, que nós colocamos um cristianismo triunfalista, mas triunfalista na horizontal, e nos tornamos semelhantes a Herodes. Quando Herodes fez um grande discurso, o que as pessoas disseram? Isso não é homem que está falando, isso é Deus. Então ele se envaideceu, né, de tal maneira, porque não deu glória a Deus, ele sentiu-se o mais onipotente, o mais importante. Então ele não deu glória a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, que é infalível, diz que ele fora comido por bicho. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Então nós, como pastores, é lógico que sempre teremos alguém melhor do que outro. Uns são
pregadores que trazem alegria, sorriso, outros já são mais sérios, outros já são mais profundos na palavra e outros são menos profundos, mas são extremamente ganhadores de vidas para Jesus. Cada um no seu ministério. É assim como no corpo, né? A mão esquerda, a mão direita, os dedos, cada órgão do corpo cumpre uma função. O apóstolo Paulo disse, se todos fossem boca, onde estaria a orelha? Se fôssemos todos orelha, onde estariam os olhos? Então, é o ajuste do corpo que ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, quando ele fala dos dons espirituais. E algumas coisas eu gostaria de colocar para vocês. O maior objetivo de Deus é mudar o homem, é transformar o homem. Quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos, ele falou exatamente isso que eu estou falando com vocês. Ele disse, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Não dá para aproveitar o que você já aprendeu até hoje. Eu vou começar do zero. E eu explico isso para você, trazendo para o lado prático. Qual o pior aluno para aprender a dirigir? Aquele que não aprendeu numa autoescola. Aquele que aprendeu a dirigir com o pai, com o primo, com a mãe, com o tio, com o marido. Porque quando ele vai para a autoescola, o professor vai orientá-lo e ele fala assim, eu já sei. Só que ele não se abre para aprender o certo, porque a mente dele já absorveu o aprender errado. E ele não põe a mão, ele não dá seta. Por quê? Porque dirigiu na fazenda, porque aprendeu a dirigir no interior, porque ele aprendeu com uma pessoa que não é profissional. Por que o médico tem que fazer residência depois que ele estuda na faculdade 5, 6, 7 anos e ele tem que fazer a residência? Porque agora ele não vai trabalhar com bonecos, ele agora não vai trabalhar com um protótipo, ele vai trabalhar com um ser humano, ele vai aprender. E há uma diferença entre trabalhar com algo de plástico, né, de silicone, com aquilo que é real. Um advogado, o advogado ele tem que aprender a lidar também com processos, então ele tem que fazer um estágio. Os educadores, não é que a faculdade ela dá um caminho, ela dá uma direção, ela não forma a pessoa. O que forma é o estágio, é quando ela ali tem o conhecimento e ela absorve também, além do conhecimento, a prática. Assim também são os pastores. O Seminário Teológico Coinonia, os alunos são obrigados a visitarem hospitais, presídios, né? Faz parte do conjunto da obra, porque senão ficam incompletos. E isso é importante para que você possa. Então o apóstolo Paulo traz para nós essa advertência. E ele diz assim, olha, nesse texto aqui claramente, em tudo somos atribulados. Então o evangelho não é triunfalista. Para a salvação, ele é triunfalista. Porque Cristo já nos resgatou das trevas. Ele já fez uma obra completa. Não há nada que eu possa fazer para melhorar a minha salvação. O fruto do Espírito é que tem que se manifestar na minha vida. E o fruto do Espírito é alegria, paz, amor, etc. Fazendo com que eu pregue o Evangelho. Agora eu não preciso subir escadas mais, eu não preciso carregar uma cruz, eu não preciso fazer penitência, eu não preciso mais me sacrificar, porque Cristo, uma vez, o seu sacrifício foi completo diante de Deus. Então está aqui, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, né? Somos atribulados como pastor e nós, muitas vezes, como pregadores, passamos uma mensagem que vai dar tudo certo, e não pregamos o novo nascimento. O novo nascimento é fundamental. E Nicodemos, quando Jesus falou com ele, ele disse, eu vou voltar então para o ventre da minha mãe? Então o Senhor Jesus disse, você é mestre em Israel
e não sabe que eu estou te falando de coisas espirituais, Nicodemos? Não é voltar para dentro do ventre da sua mamãe, para o útero dela. É você nascer da água e do Espírito. É nascer da palavra e do Espírito Santo. Então, se o Senhor conseguir te mudar, Ele muda o ambiente onde você está. Se Ele conseguir mostrar que você é nascido de novo, que eu sou nascido de novo, eu vou viver uma vida cristã sempre como aluno, sempre aprendendo. A segunda coisa Jesus poderia ter gastado tempo investido em pessoas sábias, em pessoas de posição na época, mas Ele não quis fazer isso. Ele trabalhou com pedra bruta, Ele trabalhou com pessoas que não entendiam quase nada do Evangelho, não sabiam nada sobre Deus. Ele trabalhou com Mateus, Levi, ele diz, segue-me. Ele trabalhou com um pescador, que um dia não tinha pescado nada, o outro pescador que também não tinha conseguido. Ele trabalhou com outro, e na Bíblia toda você vê Deus trabalhando com pessoas das mais variadas profissões e funções. Por quê? Porque o alvo dele é transformar vidas. Eu, você, nós, se formos nascidos de novo, nós não teremos dificuldade alguma em abandonar o pecado, porque o Espírito Santo reinará dentro de nós. Não é fácil, não é fácil, por isso que você tem que discernir a quem você vai servir. Quando eu digo que não teremos dificuldade, aos olhos de Deus, porque o Senhor Jesus vai ver que eu e você não queremos nos envolver mais com prostituição, com mentira, com engano, com jogos, com coisas que não trazem edificação, que todos os dias você abre os jornais e encontra e vê crimes, assassinatos, latrocínio, homicídios, falsidade, em todos os níveis e camadas da sociedade. Tanto pobres, classe média e os ricaços estão aí, porque não nasceram de novo. O pecado para nós, ele não traz a satisfação que traz para o ímpio. Então, por isso que ele diz aqui, olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, com esse Covid, com a empresa fechada, com as lutas pessoais, perseguidos como crentes, perseguidos, mas não desamparados, na cadeia, na rua, no trabalho. Quer dizer, é hora de nós exercermos a nossa fé. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O importante é você não blasfemar, você não murmurar, não ficar propagando o evangelho derrotista, mas também não somente triunfalista. Está aqui, ó, nunca desamparados, abatidos, mas não destruídos. Lógico que a gente se abate, morreu alguém, né? A igreja vive um novo momento, pessoas desviadas do evangelho, né? Pessoas que, na verdade, nós ajudamos, agora nos traem, dão as costas. Pessoas que podiam estar nesse momento dando uma contribuição maior para a igreja, não dão. Pessoas que são da igreja, mas continuam com a vida mundana. Então, muitas vezes, isso traz para nós ficarmos abatidos, principalmente líderes, principalmente você que é esposa, que tem dado um ótimo exemplo como esposa, e seu marido não se converte, já foi para a igreja, agora está desanimado. Olha o que diz o texto, olha, abatidos, mas não destruídos. A minha oração hoje por você é essa, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você tenha sido transformado pelo poder do Espírito Santo, você tenha sido revestido da graça de Deus e tenha uma vida que nós todos formemos realmente um corpo que glorifica o nome do Senhor através do cabeça que é Cristo. Que Deus te abençoe e os cultos voltaram ao normal. Esperamos você aqui na Getsemane todas as noites a partir das 19 horas, todas as manhãs, 9 horas, todas as tardes, tudo funcionando, seguindo sempre as orientações da OMS. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde, que você exalte o nome dele, o Senhor, em todas as áreas da sua vida, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém?